Boa noite. Avisar, pessoal, para as mães que, eu não sei se todas sabem, né, mas a gente tem um berçário lá em cima. O som do que tem aqui sai lá no berçário também, então se precisar amamentar, se precisar acalmar a criança, ou qualquer coisa do tipo, a gente tem esse espaço preparado para vocês. Bom, eu não quero demorar, porque a gente quer ter um momento para oração e para liberar algumas palavras que a gente está sentindo. Então, eu queria que você abrisse na sua Bíblia aí, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7 ao 11. Filipenses 3, do 7 ao 11. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Senhor, nós queremos receber revelação da Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que Teu Espírito Santo haja aqui nos nossos corações, nas nossas mentes, Senhor. Age, Senhor, através da minha vida. Usa, Senhor, essas palavras aqui para que o Senhor guie o nosso coração, traga alinhamento, Senhor, para a nossa mente, toque no nosso espírito, nos fortaleça no nosso homem interior, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, quero começar fazendo uma pergunta para você. E você não precisa levantar a mão, nem fazer qualquer tipo de manifestação desse tipo. Mas aí eu vou olhar para você, você faz cara de que sim ou que não. Você sabe fazer isso daí? Vamos fazer um teste. Faz cara que sim. Agora faz cara que não. Gri, você fez cara que talvez. Mas eu queria perguntar para vocês, assim, se em algum momento, e é muito provável que isso aconteceu, se em algum momento na sua vida você teve uma experiência com Deus, uma experiência pode ser no seu lugar de oração, pode ser numa conferência, pode ser em qualquer momento da sua vida em que você se sentiu profundamente tocado pela presença de Deus, em que você sentiu que Deus ele estava ali presente, e às vezes não era nem falando nada, não era nem dando um direcionamento, era só ali, Deus com você. E você saiu daquele momento, cara, com uma satisfação, com uma tranquilidade, sem precisar ficar pensando em um monte de coisa, querendo fazer um monte de coisa. Você só saiu daquele momento sentindo que você era amado por Deus e você não precisava de mais nada. Eu estou começando falando disso porque o que eu quero falar, baseado nessa passagem de Filipenses, é a respeito dessa ambição que havia no coração de Paulo de conhecer a Cristo. E eu acredito que
a realidade a respeito de cada um de nós é que essa é a nossa verdadeira ambição. Isso é aquilo que nós de fato desejamos, ainda quando outras coisas parece que entulham a nossa mente, o nosso coração, e fazem com que a gente comece a perseguir outros objetivos. A verdade é que debaixo desse monte de entulho tem esse desejo pela única coisa que pode de fato satisfazer, que é Jesus, que é a presença dele, que é o conhecimento dele. E várias vezes a gente precisa desentulhar a nossa mente, desentulhar o nosso coração, e pode ser que ele está cheio de preocupação com as nossas finanças, pode ser que ele está atormentado por problemas relacionais que nós encontramos, pode ser com seus pais, pode ser com seu cônjuge, pode ser com algum irmão, com uma pessoa que magoou você. Cara, a gente inventa um monte de coisa e tenta, aquela expressão tentar colocar a peça redonda no buraco quadrado e, não dá certo. Quem tem filho aqui já viu, às vezes as crianças pequenas, elas tentam fazer um negócio encaixar que não encaixa. Não encaixa. E às vezes o brinquedo ele sofre as consequências desse erro de cálculo, né? Porque existe uma insistência tão grande que ele começa a encaixar. Mas começar a encaixar significa que quebrou. E às vezes a gente quebra. Porque a gente começa a conseguir encaixar coisa que não deveria encaixar. A gente começa a colocar a coisa num lugar onde ela não deveria caber, porque ela não foi feita para aquilo ali, e aquele lugar não foi feito para ela. Mas a gente faz encaixar. E aí o nosso coração fica entulhado. E aí a gente acha que o nosso desejo genuíno é aquilo ali. Que a nossa ambição verdadeira é aquele negócio que tem a ver com dinheiro, que tem a ver com reconhecimento, que tem a ver com conquistar alguma coisa que alguém colocou na nossa cabeça que é importante. E a gente fica tentando buscar essas coisas, correndo atrás dessas coisas. E no fim, o que acontece para os poucos de vocês que tiveram a infelicidade de conquistar aquilo que vocês almejavam tanto, por mais estranho que pareça, e aí você percebe que não é aquilo ali. Que aquilo ali não te traz satisfação. Que aquilo ali não preenche aquele buraco. Que aquilo ali não faz com que você experimente alegria e paz. Eu lembro que eu aprendi esse negócio quando, na verdade, a minha experiência com isso começa antes da minha conversão. Começa no processo da minha conversão. Por quê? Porque eu vivia em busca desse prazer, dessa realização, dessas coisas que eu falava, cara, se eu conseguir fazer isso daqui, eu vou me sentir realizado. Só que a questão é que toda vez que eu conseguia fazer aquilo que eu almejava tanto, eu sentia, sim, alegria naquele negócio. Eu sentia satisfação, mas eu não tinha paz. Era um prazer momentâneo, mas cheio de uma realidade de tormento ao redor daquilo ali. É um tipo de satisfação que vem acompanhada de ansiedade. Porque você sabe que aquilo ali acaba. E você sabe o que te espera depois que aquilo ali acaba. E, gente, isso serve para qualquer coisa. Isso serve, e é importante frisar, que isso serve, por exemplo, para o ministério. Que é uma coisa que nem sempre é ressaltada. As pessoas acham que elas vão encontrar satisfação se elas tiverem realizações que elas almejam no ministério. Porque, afinal de contas, o ministério é uma coisa espiritual, então não tem erro aqui. Se eu conseguir fazer aquilo que eu almejo no ministério, pronto, aí eu vou ficar feliz. E é uma mentira. Você não vai ficar. Você vai ficar debaixo da pressão de que aquela alegria momentânea desaparece e o que sobra é a ansiedade e o medo de não ter mais alegria
ou de perder até mesmo aquele pequeno momento que você teve. E esse tipo de trajetória é a trajetória que Paulo viveu, que levou Paulo a falar essas palavras aqui. Porque Paulo fala que ele considera tudo como perda, tudo como esterco, que na verdade o que ele está falando ali é que ele considera tudo uma merda, porque essa é a palavra que deveria estar na nossa tradução, mas na história da igreja, só Lutero que teve coragem de botar um palavrão na Bíblia. É um palavrão evangélico, né? Assim, merda é um palavrão... Tem coisas muito piores. Não que vocês conheçam. Mas... a questão é que Paulo experimentou isso. Paulo experimentou um sucesso naquilo que ele se propôs a fazer, que provavelmente a maioria de nós nunca vai experimentar. Paulo experimentou ser bem-sucedido em algo, em um âmbito que era de reconhecimento, um reconhecimento com certeza nacional e até mesmo internacional, naquilo que ele propôs como sendo o objetivo da sua vida, que era viver como fariseu. Ele era alguém que se destacava nisso. Ele era alguém que tinha o prestígio e o reconhecimento a respeito de tudo aquilo que ele realizou dentro da seita dos fariseus. Mas o que Paulo está dizendo é: tudo que eu experimentei, eu considero como não valendo de nada. Por quê? Por causa do conhecimento de Cristo Jesus. Ele ressalta que essa ambição é a ambição que consome o coração dele, é a ambição que direciona a vida dele, e é a ambição que faz com que todos os malefícios que vêm a partir dela valham a pena. Ele fala, inclusive, do desejo. Olha só o que ele vai falar aqui. Tomar parte nos seus sofrimentos. Parte da ambição de Paulo era sofrer por causa do conhecimento de Jesus. Por quê? Porque Jesus sofreu. E eu quero seguir o caminho dele. E eu quero me identificar com ele. E eu quero viver aquilo que ele viveu. Porque ele é o meu mestre e eu vou seguir os passos dele. Então, se sofrer significa que eu vou conhecer mais quem ele é, eu quero sofrer. Essa é uma ambição da minha vida. É isso que Paulo está dizendo. E isso acaba se tornando uma coisa muito distante para a gente. Porque a gente quer sim conhecer a Deus. A gente quer sim crescer em santidade. A gente quer sim ser mais parecido com Jesus. Mas a gente quer isso só até o ponto que isso não causa mal. Que isso não causa sofrimento. Que isso não nos gera problema. Que isso não nos dá prejuízo. Mas basicamente Paulo está dizendo que a gente é um bando de otário. Porque você está fugindo de um sofrimento que tem um resultado glorioso na sua vida, enquanto você experimenta um sofrimento que não te leva a nada. Um sofrimento vazio. Um sofrimento que vai fazer com que você ganhe absolutamente nada. Não, mas calma aí. Como assim eu vou ganhar absolutamente nada? Eu vou ganhar coisas. Se eu fugir desse sofrimento, sim, você vai ganhar coisas que vão escorrer pelos seus dedos, porque Paulo está falando de coisas que são eternas e nós estamos falando de coisas que são perecíveis, passageiras, que são infinitamente inferiores. Mas nós nos agarramos a essas coisas. Nós tememos o fato de que Deus, de alguma forma, possa tocar nas coisas que nós consideramos preciosas. E a gente rapidamente fica cego, míope. A gente se torna tapado
para perceber o valor dessas coisas. E quando eu falo que a gente fica desse jeito, é porque a gente fica desse jeito no dia a dia da vida. Não é agora no culto, não é na hora da conferência, não é na hora que você está fazendo devocional, é no dia a dia. No dia a dia, a gente chega na hora que era para a gente perder, e a gente fala assim, eu não vou perder. A gente fala, não, aí não tem lógica. A gente apela para a lógica. E Deus não está nem aí para essa lógica. Deus não está nem aí para o que faz sentido. Porque o que Ele quer conceder a nós não faz sentido na ótica desse mundo. E aí a gente se depara com um dilema, e esse dilema é um dilema que Paulo resolve aqui, nessa passagem, que é que quando a gente consegue perceber, quando cai a nossa ficha, quando a gente percebe que, cara, eu estou errado. A nossa forma de resolver isso é através de uma estratégia que é emprestada dos valores desse mundo. Na hora da gente querer resolver, desentulhar o nosso coração das ambições erradas, a gente quer desentulhar o nosso coração das ambições erradas com teologia de coaching. A gente quer recorrer à condenação. A gente quer recorrer à pressão. A gente quer recorrer às ferramentas que esse mundo tem. E a gente não recorre às ferramentas, ou melhor, à ferramenta que Deus nos deu. E o nome dessa ferramenta é Evangelho. O nome dessa ferramenta é o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo vai dizer aqui que ele perdeu todas as coisas para ser achado nele, não tendo justiça própria. Eu perdi tudo para ser achado nele, não tendo justiça própria. Não é através de olhar para mim. Não é através de tomar vergonha na cara, gente. Não é através de tentar resolver. O caminho que Deus nos propõe sempre é um caminho contraintuitivo para o nosso pensamento carnal. Porque para a gente, se a gente quer ganhar através da vitória. Ó, faz sentido, né? Como que você ganha? Ganhando. Não é verdade? Mas Deus, Ele quer nos proporcionar vitória por meio da derrota. E isso explode com a nossa cabeça. Deus, Ele quer salvar a humanidade, redimir os seres humanos, restaurar toda a terra. E aí Ele envia o seu Filho, que vai lá e é morto numa cruz. É assim que Deus resolveu o problema. É assim que Deus resolveu. Não foi através da força bruta e da conquista, mas foi através do sacrifício e de um sangue que foi derramado em nosso favor. E aí quando a gente pensa, cara, eu preciso mudar esse negócio. O meu coração está entulhado de um monte de coisa. Eu quero acessar essa ambição no meu interior. E, gente, eu estou falando aqui de uma realidade que é comum a todos nós. Isso daí diz respeito a cada um de nós, gente. Eu desejo profundamente crescer em intimidade com Deus, em paixão por Jesus. O meu desejo, cara, é algo que constantemente me incomoda, olhar para mim mesmo e ver o quanto que eu estou longe de ser uma pessoa consumida de amor por Jesus. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para mim, eu quero que isso aconteça comigo, eu quero que essa comunidade aqui seja consumida por esse desejo. Eu quero que essa comunidade aqui, gente, a gente está
com o dobro de igrejas caseiras que a gente tinha no final do ano passado. A gente está com um monte de coisa acontecendo, e vários ministérios surgindo, e muita gente chegando na comunidade, e vários serviços e várias habilidades que a gente não tinha ninguém para suprir, hoje a gente está tendo. Gente, se a gente não tiver nada disso, mas a gente for um bando de gente que ama Jesus profundamente, sabe, de forma que o nosso coração seja consumido por isso. A gente pode não ter lugar para reunir, a gente pode não ter nem casa para reunir, mas se o nosso coração estiver pegando fogo por Jesus, amando Ele intensamente, cara, isso é o mais importante. A gente não precisa de outra coisa. Os apóstolos não tinham outra coisa, gente. Eles não tinham um monte de estrutura que a gente tem. E eles viraram o mundo de cabeça para baixo com o testemunho de Jesus. O que eu quero não é ter uma igreja bonitinha. O que eu quero é tocar a cidade de Campinas por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Mas para isso não adianta só eu ter uma boa estratégia. Para isso eu preciso ter um coração que está transbordando desse Evangelho. Mas eu não vou ter um coração transbordando desse Evangelho através de tentar trincar os dentes e fazer as coisas. Eu vou ter um coração que transborda do amor de Deus se eu seguir o caminho que o próprio Deus estabeleceu para que eu cresça no meu amor por Ele. E o caminho que Ele estabeleceu é: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Percebe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando, olha, eu quero a justiça que é mediante a fé. Eu não quero minha justiça própria. Por quê? Porque eu quero ganhar Cristo. Eu não ganho Cristo com a minha justiça própria. Não vale tudo isso. A minha justiça não vale de muita coisa. Quando eu chego lá, no balcão de Deus, e eu falo assim, o que eu consigo com isso daqui? Não tem nada de valor tão baixo no céu que você possa conquistar com a sua própria justiça. Mas quando você chega e fala assim, eu não tenho nada, mas eu sei que esse Deus que está sentado no trono é bom, e é amoroso, e é cheio de graça, e Ele ofereceu seu Filho para se sacrificar por mim, e eu sei que isso é tudo que eu preciso. Aí você consegue conquistar o universo inteiro. Aí você consegue receber a verdadeira herança dos santos. Aí você consegue, de fato, ganhar Cristo. Porque você ganha Cristo por meio do preço que Ele mesmo pagou. Não para que Ele se submeta à nossa vontade, mas para que nós passemos a pertencer a Ele. Nós só crescemos em amor por Deus se nós crescermos no nosso entendimento do amor dele por nós. Então, se você identifica que a sua ambição, o seu desejo, o que você quer para a sua vida é crescer nisso, é amar Jesus, é ter o seu coração consumido por isso, o que você precisa é olhar fixamente para o amor dele que repousa sobre a sua vida. É isso que você precisa. É isso que você precisa. É uma equação muito simples. É a revelação do quão pecador eu sou, mais a revelação do quanto Deus é santo, mais o Evangelho. E isso daí produz paixão por Jesus. Você quer crescer na sua vida de oração? Lembra do quanto Deus te ama. Você quer crescer em arrependimento? Lembra do quanto Ele ama você. Você quer crescer em generosidade? Lembra do quanto Ele foi generoso ao abrir mão da sua glória e experimentar a pobreza simplesmente para poder resgatar a sua vida. Você quer crescer em amar a Deus, você quer crescer em santidade,
Você quer crescer em ser uma pessoa apaixonada por Ele, que reflete a glória de Deus, que transborda com as boas novas, que expressa o Evangelho para todo mundo ao seu redor. Olha para o quanto Deus ama você. Para o quanto que o coração dele está voltado para você. E para o quanto que, por mais que a gente entulhe o nosso coração de um monte de outras ambições bestas, Ele continua olhando para você com amor. Ele tem um amor que é perseverante, insistente e, o melhor de tudo, eficaz. Ele vai ter o seu coração. Ele não vai tentar. Ele vai ter você por inteiro. Qual o problema? O problema é que nós nos debatemos nesse processo. O problema é que nós esperneamos, nos atemorizamos, ficamos assim, totalmente perplexos diante da possibilidade de perder esse monte de lixo que a gente acumula. E o que eu quero dizer para você é, cara, larga isso. Larga as ambições e as coisas que você está almejando e que você sente, você sabe, dentro de você, você sabe que Deus é quem está te impedindo. Que Deus é quem está tirando isso de você. E quanto mais cedo você se voltar para Ele, você vai descobrir que naquilo ali não estava a sua satisfação. E você vai descobrir que nele existe algo que supera em muitas vezes qualquer outra coisa que você pudesse almejar. Meu desejo, a minha ambição, aquilo que o meu coração queima no momento para ver acontecendo, é que todos nós, nesse próximo ano, tenhamos uma experiência de crescimento na nossa paixão por Jesus. Mas esse crescimento na nossa paixão por Jesus, inclusive, eu fui ajudado por uma conversa que eu tive com o Caleb antes, logo que eu cheguei aqui, e aí a gente estava discutindo sobre essa questão de amar a Deus e tal, e eu falei para ele, cara, o que a gente precisa é entender o seguinte, a gente tem que abandonar aquela... Como é que eu falei? É o quê? É o quê de adolescente? Tinha uma outra palavra, mas beleza. Espiritualidade. A gente precisa abandonar aquela nossa espiritualidade adolescente. O que é a espiritualidade adolescente? A espiritualidade adolescente é a seguinte. Você está lá. E aí você quer Jesus. E aí você quer orar. E aí você quer buscar Deus. E aí você quer conhecer mais a Bíblia. E aí você quer ler livros. E aí você quer saber sobre avivamento. De repente, você vai lá e peca. Você vê pornografia. Você fica com alguém. Você desobedece seus pais. Você faz qualquer coisa que te gera condenação. E aí o que acontece? Você dá aquele espaço para trás. Assim, opa, Você vai lá para o livro de Levítico. Fala assim, estou impuro. Vou sair do arraial. Você fica um tempinho, você se põe de castigo, né? Passa um tempo, aí você ouve uma palavra, ou você só fica com medo. Né? Se você era de um ambiente muito pentecostal, você fica com muito medo. Porque toda vez que você vai no culto, e você não pode deixar de ir no culto, porque senão vão vir atrás de você, toda vez que você chega no culto, você pensa, é hoje. É hoje que o profeta vai vir sapateando e vai expor para todo mundo meus pecados.
Não é? Não é desse jeito? E aí a questão é que, em algum momento, depois de muita condenação, depois de se sentir muito mal, depois de ficar com vergonha de Deus, você vai aos pouquinhos voltando. Você vai aos pouquinhos se sentindo digno novamente. Você chega humilde, sabe? Na maciota. Deus, eu não mereço nada. Tal. E aí, de repente, você começa a ter êxito novamente. Você começa a fazer seu devocional, você começa a ler a Bíblia, você começa de repente, você até assim, dá uma palavra para alguém. Então, Deus está te usando. Se Deus está te usando, quer dizer o quê? Quer dizer que Deus está dizendo assim, você é bom. Não é isso? Assim, caramba, cara, estou fazendo tudo direitinho e Deus ainda está me usando. E aí o que rola? Você fica nessa um tempo, de repente você faz cagada de novo, e aí você só repete o processo. Até que chega uma hora que assim, das duas uma, ou você cansa disso, ou você chega um momento que você fala assim, eu não aguento mais isso aí, e aí você larga tudo, ou você, e aí é o pior, ou você consegue, você é bem sucedido, e aí quando você é bem sucedido, você consegue abandonar aqueles pecados ali da adolescência, você consegue ter disciplina para fazer as coisas, e aí o que acontece? Você vira pastor. E aí você vira pastor, e aí você agora é que vai atormentar os adolescentes com culpa, condenação e tal. Por quê? Porque o seu ministério não é baseado no Evangelho. O seu ministério é baseado na justiça própria. E a justiça própria não te leva a conhecer Jesus. Então essa é a espiritualidade adolescente. E, gente, infelizmente, é a espiritualidade de um monte de pastor por aí. É a espiritualidade da justiça própria. É a espiritualidade do eu consegui, cala a boca e faz igual eu estou te dizendo. É esse tipo de espiritualidade que leva pessoas a desprezar as outras que têm doenças emocionais. É esse tipo de espiritualidade que faz as pessoas chegarem e ficarem falando para a igreja, vocês têm que tomar vergonha na cara e tal, não sei o quê. É esse tipo de espiritualidade que gera aquele tipo de mentalidade do, irmão, você tem que pagar o preço. É esse tipo de espiritualidade que deixa a igreja presa numa adolescência eterna. Porque nunca cresce, porque nunca se alimenta do Evangelho. Uma espiritualidade adulta, ela reconhece a sua própria fraqueza. Ela busca ajuda e companheirismo. E ela entende que o primeiro passo é confiar no amor de Deus. E é o que a gente estava falando, foi assim, cara, eu quero crescer no meu amor por Jesus. Primeira coisa, eu preciso conhecer o amor de Jesus por mim. Segunda coisa, eu preciso encontrar pessoas e falar assim, cara, eu quero crescer nisso. Você quer isso também? Então vamos se ajudar? Vamos conversar sobre a nossa vida de devoção, sobre a nossa comunhão com Deus. Vamos compartilhar o que a gente está sentindo. Vamos falar quando a gente está tendo momentos de desânimo. Gente, isso é 2 ou 3. 2 ou 3 não é só para a gente confessar pecado. 2 ou 3 não é só para a gente ficar tendo uma amizade só. A gente fez 2 ou 3. O que foi o seu 2 ou 3? A gente viu Avatar. Quer dizer que é errado? Não. Mas não é só isso. Também não é só confessar pecado. Mas é caminhar junto e seguir Jesus um ao lado do outro. É crescer na nossa fé, no nosso relacionamento com Deus. Mas, gente, é fazer isso a partir da perspectiva
de que Deus nos ama e de que Deus ama o outro também. Porque nessa relação nós nos tornamos agentes desse amor de Deus. Quando a pessoa está desesperada, falando assim, eu fiz tudo errado e tal, está tudo perdido. Eu falo assim, calma. Não é pela sua justiça, é pela justiça de Cristo. Deus não ama você por causa das coisas que você faz de certo. Deus ama você simplesmente porque Ele decidiu te amar. E esse amor não vai mudar. Ele não vai mudar. Ah, mas eu pequei. Ele não vai mudar. Ah, mas eu fiz isso de errado. Ele não vai mudar. Ah, mas eu escondi meu pecado durante tanto tempo. Ele não vai mudar. O que vai acontecer é que Deus, Ele vai fazer tudo o que for necessário para trazer você para perto dEle. E nisso a gente pode confiar. Amém?